Olá, meu nome é Igor Ken, eu sou professor de Física aqui da turma ITA do Poliedro e eu vou resolver com você agora uma excelente questão de termodinâmica. Me acompanha no enunciado. Um cilindro dotado de um êmbolo móvel possui em seu interior um gás monatômico ideal. O êmbolo de massa 10 kg e de área 0,005 metros ao quadrado é conectado a uma mola ideal de constante elástica 500 newtons por metro, posicionada na vertical, conforme a figura. Inicialmente, o gás ocupa um volume de 0,001 metro cúbico e a mola se encontra na sua posição relaxada. Transfere-se vagarosamente certa quantidade de calor para o gás até ele atingir um volume de 0,002 metros cúbicos. Considerando-se a pressão atmosférica como 100 kPa, que é a mesma coisa que 10 a quinta pascal, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que o calor fornecido ao gás é... Então, peraí, o exercício não é um exercício simples, tá bom? Esse daqui é um exercício cuja solução já é um pouquinho mais complexa e envolve bastante conceito. A primeira coisinha que a gente vai fazer é analisar o equilíbrio dinâmico deste êmbolo. E aí eu quero que você note o seguinte, olha só. Eu vou pegar aqui, primeiramente, a nossa condição inicial. Então, antes de mais nada, vamos ao nosso início. Então, aqui, no início de tudo, a gente pode fazer o seguinte. Imagine que aqui esteja o nosso êmbolo. Então, no início de tudo, aqui está o nosso êmbolo. E aí, eu vou desenhar as forças que atuam neste êmbolo. Vamos pensar assim. Para baixo do êmbolo existe o gás. Para cima do êmbolo existe a atmosfera, certo? Tanto o gás quanto a atmosfera exercem pressões. E se você pegar essa pressão e multiplicar pela área, você tem a força, já que a definição de pressão é força sobre área, certo? Só que você tem que lembrar que também para baixo tem a gravidade. Então você vai ter o seguinte, atuando para baixo no nosso êmbolo, a gente vai ter o peso do êmbolo, que eu vou chamar de M vezes G. De baixo para cima, a gente vai ter o nosso gás exercendo a pressão. Então aqui a força que o gás exerce vai ser o produto da pressão no início, vou chamar de PI, já que eu estou fazendo a consideração no início, vezes a sua área A. Só que daí tem que lembrar que de cima para baixo vai ter a nossa atmosfera, certo? Então você vai ter aqui, ó, de cima para baixo, pressão atmosférica vezes a área A. E aí o que você tem que entender? Você tem que entender que nessa condição o nosso êmbolo se encontra em equilíbrio. E aí, pegando-se a condição do início para o equilíbrio do êmbolo, equilíbrio dinâmico de forças, as forças que apontam para baixo tem que ser igual à soma das forças que apontam para cima. Então você vai ter a nossa pressão PI vezes a área A, vai ser igual a M vezes G, mais a nossa pressão atmosférica PATM vezes a nossa área A. E aí olha o que eu posso fazer. Eu vou pegar essa área, vou passar ela para baixo dividindo. E aí você vai obter então que a nossa pressão PI vai ser igual a MG dividido pela área A, mais, aí perceba que esta área A vai cortar com esta área A, então vai ficar aqui a nossa pressão atmosférica PATM. E agora eu vou substituir os valores. Substituindo, você vai ter que a nossa pressão no início do gás vai ser a massa do êmbolo. O exercício forneceu pra gente que essa massa é 10 kg, então aqui vai ficar 10. A gravidade, o exercício disse também vale 10, dividido pela área. A nossa área do êmbolo foi dada como 0,005. Então aqui vai ficar 0,005. Mais a pressão atmosférica, que é 100 kPa, que equivale a 10 elevado à quinta pascal. Então aqui mais 10 elevado à quinta. E aí, se você fizer aqui essa continha, você vai encontrar que esta pressão PI é 1,2 vezes 10 elevado à quinta pascal. Pronto. Então perceba que no início, a pressão que o nosso gás exerce é 1,2 vezes 10 à quinta pascal. Agora que a gente descobriu isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descobrir quanto que a nossa mola deforma. Eu vou analisar a deformação da mola. Então a primeira coisa que eu fiz foi analisar
o início de tudo, analisar aqui essa pressão inicial, e agora eu vou analisar a nossa mola. Eu quero descobrir qual é a deformação sofrida pela nossa mola. Para você descobrir essa deformação sofrida, você vai fazer assim. A variação de volume ΔV, pensando que isso é um cilindro, vai ser a área vezes a altura com que este cilindro subiu, certo? Então, estou fazendo área vezes altura. Esta altura é a própria deformação da mola, porque no início de tudo, o exercício falou pra gente que a mola estava na posição relaxada, ou seja, não estava deformada. Aí, quando você fornece gás, quando você fornece calor ao gás, esta mola vai sendo, então, elevada, certo? E aí você tem uma deformação. E aí você vai ter o seguinte, para você descobrir esse x, você vai dizer, então, que x é igual ao nosso ΔV dividido por A. E aí, substituindo os valores, você vai ter o nosso ΔV. Perceba que o nosso gás, ele saiu de 0,001 para 0,002. Ou seja, isso daqui é 0,001 de variação de volume, dividido pela área. Esta área a gente já utilizou aqui, é 0,005. Se você multiplicar em cima e embaixo por 1000, fica 1 sobre 5, que é a mesma coisa que 0,2 metros. Então, olha o que a gente descobriu. A gente descobriu aqui no início a pressão inicial exercida pelo gás e a gente descobriu agora quanto que a nossa mola deformou. Agora, eu vou para a condição final. Eu quero descobrir, no final de tudo, qual é, então, a pressão exercida pelo nosso gás. E eu vou fazer de maneira análoga a essa condição do início. Eu vou fazer esse mesmo desenho. Olha o que a gente vai ter. Então, eu vou ter o seguinte. Aqui vai estar o nosso êmbolo. Aqui vai estar o nosso êmbolo. E aí você vai ter essas mesmas forças aqui. As mesmas forças. Só que o que você tem que estar atento agora? Agora você tem que estar atento que como a gente eleva esse êmbolo, a nossa mola sofre uma deformação. Como a mola vai ser comprimida, ela faz uma força para baixo. Então agora, além de todas essas forças, vai ter uma força adicional, que é a força da nossa mola. E aí, olha como é que a gente pode escrever tudo isso. Você vai escrever assim. Você vai ter aqui o peso do nosso êmbolo, que a gente chamou de M vezes G. Aí olha só como é que vai ficar agora. Você vai ter, a pressão não é mais a pressão do início, mudou a pressão, vai ser PF. Então agora você vai ter isso, ó, uma pressão que eu vou chamar de PF vezes a nossa área A. E aí você vai ter o seguinte. De cima para baixo vai ter essa força devido à pressão atmosférica, então de cima para baixo a gente vai ter aqui a nossa força devido à pressão atmosférica, vai ser a pressão atmosférica vezes a área A, só que como a mola é comprimida, de cima para baixo tem também a força da mola, não é? Então você vai ter isso daqui, ó, de cima para baixo, você vai ter a força da nossa mola, força elástica, que eu vou chamar aqui de Fel. Pronto. E aí você vai fazer a condição de equilíbrio. Perceba agora que para cima tem a força devido à pressão do gás, para baixo tem a força peso, a força devido à pressão atmosférica e uma força adicional, que é a força elástica. Devido a este equilíbrio, a gente pode escrever então o seguinte. A força PF vezes A é igual a, para baixo você vai ter M vezes G, mais, você vai ter para baixo pressão atmosférica vezes a área A, mais você vai ter ainda essa força elástica Fel. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esta área A e eu vou passar ela para baixo dividindo. Ao fazer isso, olha o que a gente vai obter. Então, se você pegar esta área A e passar ela para baixo dividindo, olha como é que vai ficar. Você vai obter o seguinte. A nossa pressão final, PF, vai ser, portanto, igual a, vai ficar mg sobre a área A, mais pressão atmosférica, mais força elástica, e essa força elástica eu já vou substituir por Kx, né? Já vou substituir por Kx aqui, ó. Esta força elástica, você sabe que devido à lei de Hooke é K vezes X, então eu vou substituir assim, ó. K vezes X dividido por área A. E aí, olha que interessante. Se você olhar para este termo aqui, perceba que ele apareceu aqui também. Perceba, então, que este termo aqui, que eu vou destacar, ele é exatamente
a pressão no início. Então quer dizer que agora a pressão no final é a pressão que a gente tinha no início, mais aquele termo adicional. E aí se você substituir os dados, você vai ter a nossa pressão final PF vai ser igual a pressão no início, a gente calculou é 1,2 vezes 10 elevado à quinta, mais, agora, força elástica. A constante cada mola é 500, então aqui vai ficar 500, vezes a deformação X, a gente descobriu que é 0,2, dividido pela área deste nosso êmbolo, que a gente sabe que vale 0,005. E se você agora fizer as continhas, você vai encontrar que essa pressão final PF, ela é igual a 1,4 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Agora, calma aí. Vamos analisar o que aconteceu. O nosso gás, ele estava numa condição inicial, cuja pressão era 1,2 10 à quinta Pascal. E aí, você foi fornecendo calor vagarosamente, para você ter, então, uma transformação reversível, de modo que você chegou no final com uma pressão de 1,4 10 elevado à quinta Pascal. Só que eu quero que você perceba que por esta equaçãozinha, a pressão é proporcional à deformação X. Como a área é constante, se ela é proporcional à deformação X, significa que a pressão é proporcional à variação de volume. E aí, você tem o gás saindo de uma condição inicial, aumentando a sua pressão para uma condição final, de modo que essa pressão, ela varia de maneira proporcional a essa variação de volume. Eu vou pegar todas essas informações e eu vou colocar num gráfico. Por que eu vou colocar num gráfico? A gente não pode esquecer o que o exercício pediu. Ele pediu o calor fornecido pelo gás. Como é que você pode descobrir o calor? Você pega a primeira lei da termodinâmica, e aí na primeira lei da termodinâmica você precisa saber a variação de energia interna, e você precisa saber também qual é o trabalho. Para calcular o trabalho, eu preciso do gráfico e pegar a área desse gráfico. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou apagar essa parte aqui, e bem aqui, eu vou colocar o nosso gráfico. E aí, a partir desse gráfico, eu vou calcular a área para a gente ter o trabalho. Olha como é que vai ser o nosso gráfico. Então, eu vou fazer assim, ó. Desenhando-se aqui o nosso gráfico, eu posso fazer assim, olha só. Aqui vai estar, então, o eixo das ordenadas, aqui o eixo das abscissas. E eu vou escrever assim, ó. Nas ordenadas, eu vou colocar a nossa pressão P, eu vou escrever em unidade de 10 elevado à quinta Pascal, beleza? E aqui eu vou colocar o nosso volume V em unidades de 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Vou fazer desse jeitinho. E aí, olha o que a gente vai ter. Você vai ter que o nosso gás sofre uma transformação assim, ó. Olha isso aqui, ó. Olha a transformação que o nosso gás está sofrendo. Estou representando aqui em laranja. O nosso gás, ele sai desse estado inicial aqui e ele chega nesse estado final aqui. E aí, eu vou colocar os valores. Colocando os seus valores, perceba que aqui é aquele nosso volume inicial, que é 1. Aqui é o nosso volume final, que passa a ser 2 vezes 10 a menos 3, então aqui passa a ser 2. Aí você vai ter aqui a nossa pressão inicial, que a gente calculou 1,2 vezes 10 elevado à quinta Pascal, e aqui a nossa pressão final, que nada mais é que 1,4 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Se você quer calcular agora o trabalho, você precisa pegar a área abaixo deste gráfico aqui. E eu quero que você perceba que isso daqui nada mais é do que a área de um trapézio. E a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, ou seja, você pode escrever que o trabalho é numericamente igual à área. E isso daqui vai ser, portanto, igual base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. E agora eu vou substituir esses valores para a gente fazer as contas. Olha como é que vai ficar. Se você substituir esses valores para fazer as continhas, a gente vai obter então o seguinte. Olha só. Você vai ter que o trabalho W vai ser igual a... Aí você vai ter... A base maior é 1,4, a menor é 1,2. Então vai ficar assim, ó. 1,2... mais 1,4,
que você tem que tomar cuidado para não errar? Tem que sempre estar atento nas unidades de medida. Tem que multiplicar por 10 à quinta. Então aqui vai 10 elevado à quinta, vezes a altura, 2 menos 1 dá 1, vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso dividido por 2. E aí perceba que a gente vai obter um trabalho, portanto, o trabalho W vai ser igual a 1,2 mais 1,4 vai dar pra gente 2,6 dividido por 2, 1,3 vezes 100 vai dar então 130 joules. O que a gente fez? Calculou o trabalho. Para você ter o calor, falta só você calcular agora a variação da energia interna. Para você calcular a variação da energia interna, você escreve que ΔU é igual a 3 meios de NR ΔT. Por que eu estou colocando 3 meios? Porque o exercício falou pra gente que o gás é um gás monatômico. Se ele não fosse um gás monatômico, se fosse diatômico ou poliatômico, não seria 3 meios. Aí poderia ser 5 meios ou 6 meios, que é a mesma coisa que 3, certo? Então depende do tipo de gás. Só que escrever NR ΔT pela equação de Clapeyron é a mesma coisa que você escrever pressão no final vezes volume no final, menos pressão no início vezes volume no início. Ou seja, você pode escrever que o nosso ΔU é igual a 3 sobre 2, que multiplica pressão final, volume final, menos pressão no início, volume no início. E aí, se você substituir os valores, você vai ter ΔU é igual a 3 sobre 2, que multiplica. Agora, olha o que eu vou fazer. Pressão no final é 1,4, volume no final é 2. Então, vai ficar 1,4 vezes 2. O que você não pode esquecer? Tem que multiplicar as unidades, né? Então, 10 à quinta com 10 a menos 3. Eu vou fazer essa multiplicação. Só que como eu sei que no início vai ter esse mesmo valor, eu vou colocar esse valor em evidência. Então, vai ficar assim, ó, mais, aí você vai ter 1,2 vezes 1. Não esquecendo de multiplicar, 10 à quinta com 10 a menos 3, que fica 10 elevado ao quadrado. E agora é só fazer a gente fazer essa continha. Fazendo-se essa continha, olha o que a gente vai ter. Ali a gente vai ter 1,4 vezes 2, dá então 2,8. E aí você vai ter esse 2,8 mais o nosso 1,2, dividido por 2 vezes 3, você vai ter, portanto, fazendo a continha, que o nosso ΔU é igual a 240 joules. Só que o que o exercício pediu? O calor. Aí você vai colocar na primeira lei da termodinâmica, e a primeira lei da termodinâmica diz pra gente que ΔU é igual ao calor Q menos o trabalho W. E aí vai ficar 240 é igual ao calor Q menos o trabalho, a gente calculou, é 130. Portanto, o calor Q é igual a 370 joules. Essa daqui é, portanto, a resposta deste exercício. E aí, olhando as alternativas, nós encontramos a alternativa letra D. Essa daqui, portanto, é a resposta desse exercício. Perceba que o exercício é um exercício longo, é um exercício relativamente difícil, principalmente pensando por uma primeira fase. Então, por mais que você saiba fazer esse exercício, na hora da prova, a minha recomendação seria você identificar o exercício, pular para retornar depois no final da prova, caso sobre algum tempo. Bacana? Então, com isso eu termino esse exercício e aí a gente se encontra numa próxima.